Olá pessoal, boa noite. Nós vamos começar mais uma Jane Austen Lives. Essa noite nós teremos a Ana Munhoz, do IG, do canal, perdão, do perfil aqui no Instagram, The Reading Dog. E nós vamos falar um pouco sobre direito civil dentro das obras da Jane Austen. E eu agradeço vocês pela presença. Vamos só esperar a Aninha começar a entrar para a gente poder começar essa live, que eu tenho certeza que vai ser muito útil para todo mundo, que vai ser muito benéfica e a gente vai aprender um tantão com essa menina que é a Aninha. Bom, quem está chegando agora para nossa live, todas as nossas lives são salvas aqui no IGTV do Instagram, depois eu salvo no YouTube, no nosso canal Jane Austen Sociedade do Brasil, lá no YouTube. Quem quiser dar uma força lá no nosso canal no YouTube, será muito bem-vindo. E a gente já falou de tudo um pouco nessas 39, hoje que está completando 39 lives. Já fizemos a leitura coletiva de Razão e Sensibilidade e vamos partir para Orgulho e Preconceito no dia 8. Já vou adicionar a Ana Munhoz. Bom, sejam todos bem-vindos. Só aguardo. Olá, Ana, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo jóia. Eu acho que o meu som tá baixo, peraí. Está Vocês estão baixíssimo. me ouvindo bem? Agora sim, tudo bem. Ah, então tá Bom, certo. Ana, eu estava aguardando você entrar, então só apresentei, só disse seu nome e do qual o IG, né, que você publica suas coisas sobre leitura, mas eu queria muito que você se apresentasse. Eu sei que você fez direito na Presbiteriana Mackenzie, mas por favor, se apresente para nós. Obrigada primeiro, né, pela oportunidade de vir aqui falar com vocês, especialistas. É uma honra para mim, como uma mera leitora de Jane Austen. Eu não estudei letras nem nada, só que eu sempre me interessei muito pela literatura. Eu sou advogada, eu trabalho na área civil, Uhum. sempre me interessei por leituras e etc. E eu comecei a fazer essa intersecção entre direito e literatura. Tá super funcionando, eu gosto bastante. Fora do Brasil é uma Uhum. área, o pessoal na faculdade chega a estudar essa intersecção de direito e literatura, porque Sim. realmente é uma coisa muito interessante, né? Você entender um pouco mais da sociedade da época, ou até o formato em que a história é contada, com base no direito, no que a gente vive hoje. Mas é isso, e quem quiser também ver outras, sem ser Jane Austen, outros escritores, outros universos de fantasia, é só seguir aqui no The Reading Dog. Ai, muito obrigada. E assim, eu acho que independentemente da área de formação, todo mundo tem um pouco a acrescentar e você vai acrescentar hoje pra gente. Eu até disse antes de você entrar que hoje a gente vai aprender muito, porque já tô prevendo que você vai falar muitas coisas interessantes, vou tirar muitas dúvidas, que a gente sempre faz algumas lives e quando tem relação principalmente ao direito de propriedade, a gente tenta responder as perguntas, mas acho que você vai ter esse olho mais certeiro. Então, você me passou um roteiro. Aqui. O alarme da live, o alarme da live tocou aqui atrasado. Eu vou pedir, vou congelar o vídeo só um instante para desligá-lo, senão ele vai ficar tocando 5 em 5. Então, você vai estabelecer sua fala hoje em 4 pilares, que é direito de propriedade, casamento, divórcio e adoção. Então, eu queria pedir para que você começasse, deixa eu subir aqui minha telinha, sobre a questão de direitos de propriedade, que é muito comum essa questão do primogênito ter direito nas obras, né? A Jane Austen relata, não é nas obras dela, ela relata essa questão de direito de primogênito, então podia falar um pouquinho e explicando aí, você pode emendar com as outras falas que você tem para falar hoje. Claro. Direito de propriedade, que nem eu falo nos vídeos aqui do canal, é o direito mais importante que rege todas as obras, todo o universo em que a Jane Austen vive. Porque se não fosse o direito de propriedade, não ia ter discussão entre a família Bennet, ninguém ia indo para Bath tentar arranjar casamento para ninguém. Ia ser uma Uhum. coisa muito mais que nem hoje em dia. Não teria tanta cobrança, acredito eu, para as mulheres em busca de um casamento ou de um filho homem. Eu acho que é uma questão muito interessante.
E é muito importante também porque nas obras da Jane Austen sempre tem essa questão do interior da Inglaterra, em que Uhum. basicamente fortuna é sim ter uma propriedade, ser um dono de terras. Então pesa ainda mais, porque a gente tem pouco acesso às grandes cidades, né, da época. E a gente pode começar falando da regra do primogênito, que a gente chama Uhum. de primogenitura masculina, que Sim. significa toda a propriedade, tudo que a pessoa tem, vai para o seu descendente em linha reta masculino. Uhum. Então, o que, que é essa questão do descendente em linha reta e etc., que a gente fala no direito de família até hoje? Vamos supor, tem você aqui, e embaixo da árvore tem os seus descendentes. E em cima Uhum. da árvore tem seus ascendentes. Os Certo. descendentes são seus filhos e seus netos. E em cima tem os seus pais, seus avós, tataravós, bisavós. Uhum. Então, se essa pessoa morre, toda a propriedade, toda a herança, ela vai para o seu filho mais velho do sexo masculino. Se Uhum. você não tem um filho mais velho, ele não vai para sua filha. Ele vai para a linha colateral de parentes, que são seus Uhum. tios, seus primos, são pessoas que não estão na linha reta, que estão na linha colateral. E aí que Uhum. entra também toda a questão de orgulho e preconceito, porque o Sr. Bennet, ele não tinha descendentes masculinos. E aí Isso. teve que ir para a linha colateral até achar o Sr. Collins. Mas aí também tem uma questão, que muitos estudiosos, juristas ingleses, eles falam que poderia ter tido uma reversão, porque vamos supor, em Emma, ela poderia herdar a propriedade do pai. E aí a Uhum. gente fica pensando, por que o que aconteceu, né? Por que, que ela não, as meninas, né, da família Bennet, por que elas não poderiam herdar? E aí Isso. É falaram que foi uma um dúvida, descuido, né? inclusive. Uhum. Então, e aí falam que foi um descuido do Sr. Bennet, que ele não era um homem proativo, que ele poderia ter feito um testamento, uma cláusula restritiva. E aí tá uma polêmica que tem até hoje. Muita pessoa acredita que sim, e outras acreditam que não. Muitas pessoas Uhum. culpam o Sr. Bennet e outras falam que não. Eu E acho deixa que eu ver ele se... confiou, né? Na verdade, quem criou essa herança para Emma foi a Jane Austen, né? Ela que colocou o Sr. Bennet ali à frente do seu tempo, deixando 30 mil libras para uma mulher, né? Olha que absurdo dar dinheiro para a mulher, É verdade, é né? verdade, é Então, assim, verdade. era muito incomum, mas aí com certeza vão existir as pessoas que vão discutir sobre até a questão da sanidade mental dele por ter deixado dinheiro, né, para filha. É uma É. fortuna de dinheiro, né? É verdade. E é interessante também porque a gente culpa tanto a senhora Bennet, mas tudo que ela queria era que as filhas não passassem necessidade. De Ela verdade. tinha uma questão muito machista, sim, de querer cobrar um casamento para as filhas, mas no fim ela não queria que acontecesse o que aconteceu em Razão e Sensibilidade. E aí, Uhum. então, vocês vão ganhar uma pensão, não que fosse baixa, né? Mas É, vocês vão receber uma pensão e tá com vocês. Não, ela queria uma estabilidade para as filhas dela. E isso eu acho muito interessante. verdade. Aí, nessa questão do direito de propriedade, é basicamente toda a estrutura hierárquica da sociedade, porque não dava necessariamente para você ter nascido mulher e querer ser independente na sua vida, porque não tinha como estudar e não tinha como trabalhar. O trabalho era apenas as atividades, né? Como se diz, terceirizadas, que você passa para outra pessoa para arrumar sua casa, ou comércio que não era nada digno para pelo menos para ali na Gentry Society, que é a categoria na qual a Jane Austen se encaixa, né? A família dela se encaixava nesse Gentry Society, que é uma classe média que trabalha assim. Para falar a verdade, não trabalha, né? É bem estranho você pensar assim, como assim um homem não trabalha? Mas o pai da Jane Austen, ele trabalhava assim porque ele era pastor, né? Ele tinha que fazer os discursos dele na igreja, as pregações e tinha também a escola que ele mantinha para educar rapazes para irem para as universidades. Então, né, assim, até aí tudo bem, mas é porque ele era homem. A gente É. pode avançar? Oi? Você quer acrescentar mais coisas Não, eu nesse acho tema? que agora, Pode, inclusive. pode Então, avançar. acho que agora, inclusive, dá até para falar sobre casamento, porque por mais que a Sim. mulher trabalhasse, ela também não ia ter direito ao salário dela. Então, cadê essa independência que ela poderia ter tido na época, né? Uhum. Para começar a falar de casamento, eu acho que é interessante falar do Lord Hardwicke, Mary Jest, de 1753.
que é o que regia as normas do casamento na época, lá na época da Jane Austen, na Inglaterra também, né? Bem contextualizado, bem específico. Não era tão simples. Eu me apaixonei por alguém, a gente pode casar. Não, você tinha todas as exigências da igreja anglicana. Nossa, peraí, deixa eu até beber água aqui. Tudo bem. Você tinha até as exigências da igreja anglicana, que é meninas têm que ter autorização abaixo de 21 anos, tem que ser anglicano, você não pode ter outra religião. Então, todo mundo acabava indo se casar na Escócia, que é uma curiosidade super legal. Acho que o nome é Gretna Green. Não sei se tem uma pronúncia diferente por ser escocês, mas é bem interessante. E o intuito do casamento está totalmente ligado com o direito de propriedade, porque tudo que a pessoa quer é ter um herdeiro legítimo, alguém que pode herdar alguma coisa, porque a sociedade ela é toda moldada nessa questão da estabilidade familiar. E tinha toda essa questão, o pessoal ia casar na Escócia, e a única coisa que eu achei interessante para falar, de curiosidade. E o que acontecia depois do casamento? A partir do momento em que a mulher ela casava, algumas coisas mudavam. Ela não poderia assinar contrato sozinha, nenhum tipo de contrato, independente de valor. Ela não poderia firmar contratos sem o marido dela. E se ela fosse o caso de trabalhar, ela também não teria direito ao salário dela. Quem administraria... Para você pensar, né? Quem administraria o salário, acho que ia direto, inclusive, para o marido. E se fosse um caso, vamos supor, de uma mulher que tinha alguma propriedade, por alguma razão, essa propriedade ela só poderia ser administrada pelo marido dela. E aí até fiquei pensando, eu nem sei se caberia nesse caso, mas poderia acontecer com a Emma, quando ela casou com o Sr. Knightley, né? Verdade. Que ela teria uma propriedade e só ele iria administrar a propriedade. Na verdade, possivelmente o dinheiro ela podia administrar, mas a propriedade, tanto que não é mencionado isso do livro, a propriedade ela ia para o masculino mais próximo, no caso, o neto do senhor Woodhouse, ou seja, o filho da Isabela, e depois se a Emma tivesse algum filho. Então, essa herança ia para os filhos. Mas até essas crianças crescerem, quem ia administrar eram os Knightleys, que são os irmãos que casaram com as Woodhouse, né? Então, realmente, é verdade. Assim, a gente não dá para se espantar com essa questão aí do dinheiro ficar nas mãos do homem, a administração, porque até a década de 70 a mulher não podia ter cartão de crédito. Aliás, uma conta sem o marido assinar, né? Na verdade, aqui no Brasil devia ser uma conta na mercearia ou uma conta, enfim, né? Algum crédito, uma linha de crédito sem que o marido autorizasse. Então, é meio complicado falar disso porque não está tão longe, né? Não, nem um pouco. Esses absurdos da lei. E aí eles acreditavam que era porque a mulher podia ser enganada, que ela podia casar enganada, né? Às vezes a pessoa conquistava. É tipo o Willoughby, assim, de Razão e Sensibilidade, né? Ele se casou com a moça porque ela tinha 30 mil libras, então realmente se ela achou que ele estava gostando dela, foi enganada, né? É um casamento por afeição, e sim por dinheiro, né? É por cifrão, vão rimar por cifrão. Bom, é esse herdeiro legítimo também tem essa questão, né? Porque como é que comprovava sem DNA que você tinha um herdeiro legítimo? A pessoa tinha que ser casada de fato, né? Então, para aquela certeza, né? E é até a questão da criação do casamento, porque a questão do casamento, ela existe a partir do momento em que cria a propriedade privada. Porque a propriedade privada faz com que você tenha a previsibilidade de saber com quem ela vai ficar. E aí começa todo o aprisionamento das mulheres dentro de um casamento, em que elas devem ficar em casa e servir a um homem só. Então é muito interessante e tem até hoje, né? Então. Sim. A questão... Espera-se que o contrato que você firma lá no cartório, não na igreja, né? Ele seja respeitado. Porque, na verdade, é um contrato, né? Que é estabelecido entre as duas partes. Ou eu usando o termo do jargão de vocês aí do direito. Mas é um contrato, né? Tanto que a traição, nos dias atuais, ela não é considerada um crime, né? Então, você não é criminoso por trair o seu companheiro. Mas aí, a sociedade, ela é desfeita, né? Ela é passível de ser desfeita por uma traição. Você tem, eu nunca pesquisei, depois que você falou e agora que eu sabe,
pensei, olha, por que que eu nunca procurei sobre isso? Então, com direito de propriedade é que nasce também praticamente esse casamento registrado, não é isso? Isso, Uhum, possivelmente. E também para dar uma publicidade, porque a partir do momento em que você quer deixar o casamento, por que que o casamento ele tem que ser público, tem que ser uma coisa aberta? Porque você tem que saber se a pessoa ela pode assinar as coisas sozinha, você tem que saber se ela não é bigâmio, né? Tem uma bigamia com uhum, alguém, tem que saber se essa pessoa. Todo mundo tem que saber o que está acontecendo, também para dar publicidade, porque um dos elementos essenciais do casamento é a publicidade, você ser vista como casada com a pessoa, que também é a questão da como é que fala o nome? Dos companheiros, né? Que é um casamento que você não. É união estável, na verdade. Que uhum, você é visto com a pessoa e é muito complexo. uhum. Pode ficar uma live inteira a gente falando de casamento. E Mas sobre a questão de serviços também naquela época, menos hoje, mas ainda assim, em certas comunidades, não estou falando de interior, estou falando de grupos sociais. Em certos grupos, você é mais bem aceita se você for casada. E naquela época, até o homem também naquela época era mais um homem mais respeitoso, se, né, de respeito, quer dizer, se ele fosse casado, porque aí já denotava outras responsabilidades, né? E hoje é o contrário. E aí a gente leva também em questão, tô saindo um pouquinho aqui, das pessoas casarem muito cedo, né, naquela época. As mulheres, principalmente, né? Porque os homens tinham o direito de casar quando bem entendesse, né? é, Passou da idade igual a Anne Elliot de Persuasão, ela já era considerada praticamente de meia idade, com 27 anos, né? O que é muito cruel. E aí a gente vê lá, nós acabamos de ler Razão e Sensibilidade, e Coronel Brandon casando com a Marianne, ele com 35 anos e ela com 17. Então, 35, nada de problema para ele. Mas para ela, até por uma questão fisiológica, né? Talvez para as mulheres não era possível casar tão tarde, porque tinha que ter os herdeiros. Você tinha que produzir herdeiros. Casamento também era procriação, né? Era questão de você manter sua linhagem lá. Você falou da administração dos bens da esposa, que é bem cruel, mas a gente vê isso mais explícito na obra da Jane Austen, não a administração dos bens, mas esse dinheiro todo indo. Eu não sei se você já leu, a Elizabeth Gaskell, ela tem lá em Cromford, uma senhora que ela é administradora da fazenda dela, da propriedade rural. Então, é só que a Gaskell tem uma diferença de escrita, né, de tempo de escrita muito grande entre ela e a Jane Austen, possivelmente 35, 40 anos de uma obra para outra, da Jane e da Gaskell. Então, ela já coloca uma senhora que é rica, é uma madame da sociedade, e ela consegue. Lógico que tem uma pessoa, um homem para administrar, mas tem ali também uma espécie de contadora, uma mulher que ajuda na contabilidade, que é muito legal isso, né? Uma mulher de uma classe inferior que ajuda também a espécie de capataz, né? Eu não gosto dessa palavra, não. Eu sou com escravidão, sim, para mim está muito ligado à escravidão, é. mas o gerente da fazenda. Você falou sobre agressões físicas e guarda dos filhos menores, porque a agressão física sempre existiu, né? Ainda mais né, em relação à mulher e aos casais ali. Como é que é isso? O que você tem para falar? Então, outro ponto do casamento que a gente não vê, mas ó, pelo menos eu li bastante obra da Jane Austen e nunca encontrei, é a questão do direito que o homem tinha de agredir fisicamente a esposa. Tem alguns limites, que é a questão da crueldade. Você pode Uhum. agredir sua esposa, mas você não pode ser cruel. Mas eu não encontrei nenhuma penalidade para crueldade, por assim dizer. E A o que única é coisa crueldade, né? exato, é muito subjetivo. Dependendo de quem vai te julgar, que vai falar o que é crueldade e o que não é crueldade. Mas ele tem todo o direito de agredir fisicamente a esposa e a esposa, ela não tem a guarda dos filhos. A guarda é estritamente do marido. Então, se ela tinha algum convívio familiar, se ela se divorciasse, que é o próximo ponto, ela já perderia tudo. Ela perderia o convívio com os filhos menores. E é interessante porque o marido, ele pode ceder a guarda para uma outra pessoa, que não a esposa. Olha isso. Então,
Vamos supor, ele tem um irmão e ele quer que a guarda dos filhos seja com o irmão dele. Ele pode fazer isso à vontade, sem nenhuma Possivelmente esse irmão já devia ser casado, aí tinha a mulher do irmão, a cunhada, para cuidar. Eu fiquei assim, é, muito surpresa, de queixo caído, na verdade, apesar de não ter demonstrado, com essa lei que permitia agressão, ou então passava uma vista grossa em relação à agressão matrimonial, porque isso é muito sério, né? Muito, muito. É um tratamento que a gente via há talvez 50 anos atrás com relação às crianças, que se batia, né? Nas crianças. Antes da lei Menino Bernardo. Inclusive era permitido nas escolas usar a palmatória. Aí eu fiquei pensando, poxa, eu não sei como é que foi a educação dos meus irmãos, mas eu já peguei uma criação que não existia esse tipo Mas de sabe o que é castigo. interessante? Essa questão da criança, ela ainda é muito um tabu. Porque a violência contra a criança, ela existe muito ainda. A Lei Menino Bernardo, ela é do século XXI, ela é dos anos 2000. Ela não é de antes disso. E, inclusive, o país que registra maiores casos de agressão às crianças está na Espanha. São países que não necessariamente são de terceiro mundo e etc. Tem muito essa cultura de você tem que educar por meio da violência. É muito interessante. E a gente vê muitos casos horríveis aqui no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, que é o que eu acompanho, de pais que torturam os filhos e os juízes acham que é um poder disciplinar dos pais frente aos filhos. Eu já vi. É porque a gente está fora totalmente desse contexto. A gente só vê o que, né, assiste o que está na televisão, não participa de julgamentos, né, desse tipo de coisa. Mas existe, chega aí a julgamento, o comportamento desse pai autoritário e ainda se faz vista grossa, como se estivesse educando. Exatamente. Eu vi um caso de uma menina que o pai raspou o cabelo dela. Tirou totalmente toda a integridade que ela tinha, a dignidade dela. E tudo bem, não aconteceu nada. Foi como se fosse uma disciplina familiar. Pequeno ou é adolescente? Só de Eu acho que devia ter uns 12 anos. Aí tirou, inclusive, a questão de identidade feminina dela, a questão de gosto mesmo, né? Poxa, Exato. é uma agressão. Nossa, porque, pensa bem, se o seu marido fizer isso com a esposa, mesmo que ela goste de cabelo curto, é uma agressão. Aí por que com a criança, né? Olha que curioso. Então, até nos dias atuais, a gente tem uma dosagem aí com relação ao tratamento que é dado em relação às crianças. Poxa, é muito complicado isso. É muito complicado mesmo. E agora, vamos já pegar esse embalo, eu já vou falar de divórcio. Claro. Porque essa questão das crianças já me lembra, a primeira coisa aqui é pais tratando meninas como uma propriedade. Sim, pais tratando meninas como uma propriedade. Tô lendo aqui. Ai, olha, esse negócio é viciante. Eu fico olhando aqui, peraí. Agora, antes de você entrar no divórcio, essa questão da propriedade aí, das crianças e das mulheres como propriedade, essa questão de você ter que pagar um dote para que um homem case com a sua filha, é uma troca, é uma venda, é um comércio, né? E você está tratando a sua filha como um produto, né? Como uma propriedade. Então, olha só, eu tô te passando a minha filha, então já que vai ser muito, muito difícil para você, toma aqui um dinheiro, e é uma boa quantia, para você dar conta de ficar com ela pro resto da vida, porque era de supor que se casasse pro resto da vida, né? E ainda existe o dote. Ainda existe em certas culturas. É complicado. Aí entra nessa questão, casa para sempre, entra na questão que você quer abordar também, que é a questão do divórcio, né? O divórcio, ele, na verdade, ele chega no Reino Unido em 1857, não era ainda na época da Jane. Mas o que acontecia? Você poderia se separar da pessoa, não é uma questão religiosa, em igreja, nada disso, mas por meio de um instrumento chamado Act of Parliament, que é um pedido que você poderia protocolar, fazer no parlamento inglês, pedindo que você se separasse. Não sei nem se é um desquite da época, não sei muito bem como seria. Mas é uma questão de divórcio, uma sementinha de divórcio que existia na época. E como é que você poderia pedir? Era um procedimento caro, porque você pedia para que o parlamento analisasse o seu caso. Sim. Então era uma coisa super custosa, com pouquíssimo acesso. Era visto com muitos maus olhos, não tanto para os homens, mas muito para as mulheres. E tem alguns requisitos, dependendo de quem protocola esse pedido de divórcio. Vamos supor,
Vamos supor, para o homem, o que ele deveria comprovar? Para você entrar com um pedido de divórcio, não basta a sua simples vontade, quero fazer isso. Você tem que comprovar que você... Como é que era? Até esqueci aqui. Tem que comprovar que teve traição. É o único requisito que existia. Eu fui traído. Ok. Uhum. E ter todo o dinheiro, todo o aparato para você conseguir pagar todo esse procedimento. Já a mulher, ela tinha que comprovar que ela foi traída, quer dizer, que teve um adultério, e Uhum. também que ela sofria agressões físicas cruéis, porque o marido tinha o direito de agredir fisicamente a esposa, só que não de Uhum. ser cruel. Então, ela Tá. tinha que comprovar isso. É. Olha, se contenta, ele nem foi cruel com você, né? Ele só te bateu. Olha que coisa, né? É muito conflituoso ouvir e ler sobre isso, né? Porque não tá tão distante assim. Essas coisas, né? Precisou Maria da Penha aqui no Brasil para que mudasse um pouco essa história. E você falou dessa lei do menino Bernardo, é isso? Isso. Ela é de 2000 e quanto que você falou? Olha, eu acho que é 2000, um pouco antes, um pouco depois de 2010. Não é muito nova, mas também não é muito velha. Como a Juju escreveu aí, eu tô chocada, porque sabe quando você não para pensar que precisa de uma lei para proteger as crianças ou precisa de uma lei para proteger as mulheres? É muito chocante, né? Assim, é muito chocante e ao mesmo tempo estarrecedor, porque você percebe que as pessoas não pensam quando estão ali naquela circunstância, né? E aí, quando você falou das crianças, não pensam que é um ser em formação e, né, Pois é. sofre com uma palavra já sofre, imagina com uma agressão. Essa dificuldade das mulheres pedirem o divórcio também estava relacionada à questão financeira, né? Porque Muito, como é que muito. ela ia ter dinheiro para pedir ao parlamento que julgasse a sua situação, né? E se o dinheiro ficava com o marido. Então, Exato. ainda tinha isso tudo. É um jeito até do sistema não permitir com que as mulheres vão atrás do seu direito, porque querendo Uhum, ou não, você tem que deixar um acesso fácil para a justiça, né? Por assim dizer, não que fosse uma justiça, porque é parlamento, então seria um uhum, pedido a um órgão legislativo, então não tinha nenhum juiz para julgar o caso do divórcio das mulheres. certo. E elas não tinham dinheiro, então elas não se divorciavam, e também porque tinha um estigma, que nem a gente viu em Mansfield Park, né? Uhum. Porque a Maria ela teve que mudar de país. Acho que ela foi morar com a tia, eu não me lembro muito Ela bem. ficou com a tia, ficou sobre os... Ui? Ela foi cruzar a perna aqui de Rio Bem. Ela ficou com a tia, né, a Norris, e realmente tinha essa questão de ficar fora da sociedade. Ela não ia ser bem aceita nos círculos. E eu tenho uma amiga que se divorciou na década de 70, né? E ela me disse que foi uma vergonha geral para a sociedade, para a família dela, por que que ela fez isso. Enfim, não era um casamento que não ia dar certo, né? Já não estava dando. E ela se divorcia, desquitou na década de 70, que era desquite aqui no Brasil. Sim. E ela até hoje a gente ouve algumas pessoas mais velhas falando assim, ah lá, desquitada, sabe? Como se fosse É, assim. Aí eu me lembro de um livro da literatura americana, A Letra Escarlate, que a mulher tinha que usar um A de adúltera, um A vermelho no pescoço, porque o marido foi para uma guerra lá e ele não voltou. Depois de anos, ela conheceu um homem e ela se apaixonou. Aí ela descobriu, a sociedade descobriu, aí ela teve que usar um asão assim de adúltera para mostrar que ela não nossa. esperou pelo marido, quando não se tinha mais notícia desse marido. Então, percebe isso. Eu não sei a época que foi escrito esse livro, mas era bem paralelo assim com a sociedade da Jane Austen, com a sociedade inglesa. Aí Ulisses é professor, né, de direito. Eu só não sei, não tenho certeza se é na UFPB, eu acho. É A a Casa casa. dos Mortos. Pode ler. Não. Pode ler, pode ler. A Casa dos Lords, ela até proximamente exercia função judicial na Inglaterra. Só que aí é uma questão muito complicada porque Lord, tenho quase certeza que eles eram vendidos, assim, eles talvez não teriam essa questão aí do juiz ser imparcial, sabe? É bem Não, complicado. Uhum. com Nossa, certeza. só fica pior. A Mariah de Mansfield Park, ela realmente ela é expulsa, né, da sociedade e com certeza não era uma pessoa que podia ser
vista ao lado de outras moças, mesmo mulheres casadas, porque era meio que como se fosse uma... Ela ia contaminar a mente dessas mulheres. Mas isso, gente, não tá muito longe, porque eu tenho uma amiga no interior que era assim, que ela, mas você vai sair com essa mulher aí divorciada, ela vai, tipo, ela vai fazer sua cabeça aí. Olha a situação, olha que era um pensamento bem atrasado, né? De que a gente Muito. vai fazer a cabeça da coleguinha para ela desistir do casamento, né? Olha isso. E como Bom, se fosse uma coisa boa desistir, né? Porque se você vai uhum, fazer a cabeça da pessoa, quer dizer que tem uma coisa que vale a pena ali. é. Então, assim, ou inclusive que a pessoa que ouviu essa chamada de atenção, ela não tem livre-arbítrio, ela não é um ser racional que possa pensar por si mesmo e não ser influenciada, né? Entra um discurso, a gente pode analisar todo esse discurso. Com essa questão aí da Mariah de Mansfield Park, a gente percebe que ela sofreu as consequências, mas ela não tinha filhos. Então foi um pouco mais brando, talvez, para ela, porque ela quis fugir com o rapaz que ela gostava, mas ela já era casada, né? E não teve uma consequência mais grave porque ela não tinha filhos. É verdade. Porque se ela tivesse filhos, ela já não tinha a guarda dos próprios filhos, ela não teria, né? Porque ela não teve. Mas aí ficaria mais inviável, porque o marido que ficaria com os filhos, e ela ia perder todo o convívio que ela já teria, não teria, né? Familiar, Uhum. e também não teria tão pouco com os filhos, né? Independentemente do que o marido fez, ela não teria a guarda dos filhos, né? Naquela época. Exatamente. Teria que se provar, não sei, acho que não teria como recorrer, a não ser que o marido resolvesse se casar, aí ele deixava, né, para a esposa, ex-esposa e para os familiares, né, da ex-esposa, porque ela sozinha não ia conseguir também sustentar as crianças, manter as crianças. Aí É. você colocou aqui no roteiro que tinha a questão da adoção do final do século XVIII, família rica e família pobre, as famílias ricas elas podiam adotar, né, essas crianças. Então, a adoção, ela não é bem o que a gente conhece hoje. A adoção era um pouco diferente, porque o fato de adotar era você pegar uma criança e levar para casa. Você adotou a criança. Não uma questão de crime, óbvio que não, mas vamos supor, se um parente morre e você não tem com quem deixar a criança e você acaba ficando com ela. Ele é Certo. um filho adotado. Mas isso para as famílias pobres, porque as famílias ricas, quando elas adotam com um propósito, que nem aconteceu com a vida da Jane e o irmão dela, o Edward, né? Que ele Uhum, foi adotado pela família Knight, para ele uhum, poder dar as 3 propriedades lá da família Knight. E ele até teve que mudar o sobrenome como um dos requisitos para que ele uhum, herdasse a propriedade dos Knight. Então ele foi adotado, mesmo tendo pais e toda uma família, mas ele foi adotado por outra. Outro exemplo também que acontece, que é o meu favorito, é o de Emma com o Frank Churchill, que uhum, ele deixa a família para viver com os tios, com a família Churchill. Ele muda o sobrenome também no mesmo esquema, por uma questão puramente de direito de propriedade, puramente de herança. Então, os ricos tinham mais essa preocupação do que os pobres, porque o pobre uhum. tanto faz, né? Na verdade, não tinha o que dar. Nessa questão aí, do Frank Churchill, o pai dele não era o que a gente chama de pobre, né? Ele tinha É, bons rendimentos, ele não era rico, mas ele tinha bons rendimentos, mas ele era viúvo. E aí isso que talvez, né, facilitou com que um outro casal tivesse esse interesse de adotar o Frank. é verdade. Também tem a Fanny Price, de Mansfield Park. Também é um pouco diferente, né? A questão da adoção. Essa é E a Fanny Price, ela não precisou trocar o nome porque ela não ia herdar nada e ela tem bem uma função quase que, né, de serva ali dentro daquela casa, né, de Mansfield Park. Mas uma adoção, na verdade, eles, para mim, eles pensavam que estavam fazendo um favor para ela. E devido à é, circunstância da família dela original, né, do mãe e do pai, realmente eles fizeram um favor. Mas era aquele tratamento, né? Bem grosseiro. Talvez a situação da Fanny Price seria algo comum, como aconteceu aqui no Brasil na década de 60, 70. Ai, não sei bem precisar, que as pessoas que moravam na capital traziam as primas do interior. hum, Aí essas primas era faz tudo nas casas, né? E aí era meio que adotada. Ela tinha, como é que se diz?
o benefício de ir para a cidade grande, né? E aí ela fazia de tudo em casa. Então sempre É tinha uma verdade. prima quando nasciam, né, os bebês, para ajudar essas novas mães aí, sempre trazia alguém do interior para poder cuidar. É, você falou de Emma, e na situação de Emma, ele tem também a. Meu Deus, agora me falhou a memória. São as três crianças do início do livro, né? A Emma, o Frank e a preceptora, meu Deus. Olha, me ajudem, por favor, me deu um branco total. Jennifer Fax, puxa vida. A Jane tá escrevendo Ah, Jane. Jane, a Jane. A Jennifer Fax, ela vai viver contra a família, mas não foi adotada porque Não. essa questão aí da herança. A Jane só ela foi levada, né, por essa família para ser educada, mas era só para poder dar o mínimo ali, porque a família original da Jane não tinha condições, né? Ainda mais depois É que o avô verdade. dela morreu, que era pastor, aí que as coisas ficaram piores. Então a gente vê, é um ótimo exemplo esse de Emma, a gente vê três crianças com destinos bem distintos lá na primeira infância já, né? E como que muda essa questão aí de adoção, como você falou. A adoção era muito bem-vinda, principalmente se a criança fosse do sexo masculino, porque aí ela conseguiria ter um futuro bem garantido. Com relação às meninas, o futuro era talvez só uma educação básica ali, né? Exato. Já não ia fazer diferença. Conviver nas... Desculpa. Oi? Conviver nas rodas sociais, que aí beneficiaria essa menina a conhecer algum pretendente com uma condição financeira melhor. Você pode ler o que a Lília disse aí abaixo? Se vocês lembram, em Mansfield Park, o Sr. Bethran, em diálogo com as filhas, afirmava que Fanny era inferior, sim. Sim, ele deixava muito claro que a Fanny, ela não era... Ela é bem-vinda, mas dentro daqueles moldes do bem-vindo dela, né? Uhum. Que era de ser semi-escrava. É, bem isso, assim, e ela era tratada com bastante diferença e não tinha essa questão que a gente chamaria hoje de sororidade, são as primas e as tias, pensarem assim, poxa, ela veio de uma situação muito pobre, vamos tentar ajudá-la. Não, era assim, você é pobre, você é inferior mesmo, e a gente tem que manter o nosso status. Então, uma prima que veio, né, lá da zona portuária não tem direito de ser igual, de ser tratada igual. A gente vê, e é interessante como que a Jane Austen apresenta nos livros que você fala assim, ah, mas é só romance, né? Ah, não é bem assim, né? Tem muita coisa que você pode explorar. Você falou aí da questão da inclusão no exterior, isso é mais comum, né? Como você falou, das faculdades, elas também usarem a literatura para análise, né? Porque a literatura retrata a história, né? Pode ser até um pouco fictícia, mas eles têm um embasamento histórico para escrever as histórias, né? Os escritores, ou aquelas que eles vivenciaram, ou aquelas que eles acham que aconteceram. Aqui na UFMG tem, não sei como é que sai isso agora, né? Mas eles têm um projeto de visionamento de filmes e depois discussão baseada, a discussão sempre na história, no direito. Então tem esse projeto de extensão lá da Faculdade de Direito da UFMG que analisa filmes com viés história. Toda hora puxando por história, com viés do direito, provavelmente civil. Bom, eu queria te dar mais liberdade para você falar mais alguma coisa e está aberto para as pessoas perguntarem. Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Vamos ver se tem alguma pergunta. Ah, ela está falando também da questão da escravidão, do abolicionismo. Nessa época da Jane Austen, as pessoas, principalmente em Mansfield Park, isso é mais claro, né? Eles viviam, eram dependentes das terras e das plantações que tinham na América Central, principalmente, né? E para manter o luxo inglês era necessário o sangue, né, de outras vidas, sangue, trabalho, enfim, toda. E tem muita polêmica também em Mansfield Park, porque ninguém entende muito bem qual é a da Jane Austen na obra. Se ela estava meio que passando pano,
se era uma crítica mais discreta, porque a gente vê que as pessoas estavam sofrendo. Eu lembro que tem uma parte do livro em que eles veem que está tendo um sofrimento lá, que eles veem que o dinheiro tem sangue naquele dinheiro, mas que era a base da sociedade. E é interessante para a gente ver, porque está tendo muita discussão, né? Da questão da escravidão na história, a visão que as pessoas tinham na época da escravidão e tudo mais. Mas é uma coisa muito enraizada da sociedade da época. Então, os ingleses, pouco importa. Tem um juiz inglês que ele era muito famoso, eu não lembro o nome agora, nem sei como eu esqueci esse nome, mas ele fala que ele era abolicionista, só que a escravidão, ela não poderia existir na Inglaterra, nos ares ingleses. Fora da Inglaterra, tudo bem acontecer, porque o ar da Inglaterra é mais puro do que o da África, do que o da América. Entendo. Então, tinha muito essa questão. Esse ideal, ele é bem construído também na literatura, que coisas estranhas não acontecem na Inglaterra. A gente vê muito isso no gótico, principalmente de influência alemã. O gótico, ele é sempre assim, um homem moreno, ou seja, moreno não é uma marca registrada da Inglaterra, pelo menos daquela época, né? Então, um ser moreno, bronzeado, então esperava-se que fosse lá da França, sabe, da região mais mediterrânea, e é sempre o estrangeiro. Então, em solo inglês, o solo sagrado, essas coisas de vampirismo, sabe, de seres estranhos, assim, não acontece. Então, a pessoa é de outra nacionalidade. Ela leva pro místico, né? Uhum. A Nath está dizendo qual seria um exemplo de crueldade para que ocorresse o divórcio. Aí vai depender, acho que pode falar melhor que eu, mas vai depender do que o juiz ali, o grupo que estava avaliando essa petição de divórcio, analisava o que era crueldade, o que significa, né? Exatamente. Decepar um dedo, de repente, não era tão cruel quanto uma mão inteira. Olha. Exatamente. Não, e até hoje, na legislação, o que é ser cruel? Entendeu? Qual é o limite para você ser cruel e você não ser cruel? Qual a sua percepção? Às vezes uma pessoa é cruel com alguém e a pessoa não sabe que ela está sendo vítima de crueldade. É uma coisa muito sucinta. Então, eu não vi nenhum julgamento. Não sei nem se tem algum registro que eu poderia acessar na internet. Mas não vi nada falando sobre os casos, aceitação de pedido, porque eram muito pouquíssimos, e a gente nunca tinha percepção da mulher. Ela não tinha como protocolar, então tampouco a gente vai saber os motivos, porque o homem ele só precisava alegar que foi traído. A mulher que tinha o ônus de provar que ela tinha sido agredida cruelmente. Então eu nem conheço, na verdade, eu não vi nenhum caso de uma mulher que entrou com um pedido de divórcio. Pelo Act of Parliament, claro. Olha, algumas pessoas citaram o William Wilberforce, que foi um dos pioneiros, junto com, a gente não pode esquecer, porque os homens são citados, mas as mulheres são esquecidas, junto com a Hannah More, que eles foram um dos pioneiros na Inglaterra a escreverem panfletagem mesmo. Ela foi uma escritora muito conhecida na sua época e ela também, assim como William Wilberforce, foram pessoas que tentaram convencer as outras de que aquilo era crueldade e abolir a escravidão. Teve alguém que falou, que perguntou, além da crueldade, deixa eu puxar aqui um pouquinho sem derrubar. Eu acho que um exemplo de crueldade que a gente não pode esquecer é o bendito não, né? Maldito cinto de castidade. Isso já é uma crueldade, né? É verdade. Tá com ferro, imagina o peso daquilo, né? Não existe alumínio para fazer cinto de castidade. Enfim, gente, olha que loucura, olha onde as pessoas foram parar naquela época, né? Mas eu tenho certeza que hoje, se pudesse, alguns homens colocariam algum modo, assim, sabe? Um radarzinho, assim, sei lá. Existe esse tipo de forçação de barra. Além do tem gente falando aqui também de ciganos. Também tem a questão penal da Jane Austen, só que não é muito forte. Até não abarquei no especial do Direito Civil de Jane Austen, porque os crimes eles acontecem em grandes centros. Então, como todas as obras são centralizadas no interior, não tinha muito isso do crime. O que aconteceu, que a minha percepção mais próximo de crime que acontece, é quando os ciganos pegam a Harriet, eu não lembro o nome dela, em Ema, né?
Sim. que dá um susto nela e o Frank aparece e acude ela e etc. Não sei nem se eles estavam praticando um crime, né? Mas pela perspectiva que a gente tem do livro, o cigano deveria estar cometendo algum crime. Deveria estar fazendo alguma coisa errada assim, por fazer parte de uma cultura diferente da prática comum inglesa, com certeza ciganos eram tidos como vagabundos, talvez naquela época, né? Umas pessoas à toa, mas enfim, faltava-lhes também trabalho, né? Faltava dinheiro. Na obra da Gaskell, que é Crawford, que eu citei, também tem ciganos, e aí mostra como era o nível de pobreza dessas pessoas, desses ciganos, que eles tinham que invadir as propriedades das pessoas mais ricas para matar alguns animais, alguns pássaros, para poder comer. Então, assim, é bem complicado. Agora, com todo esse, bem amarrado com esse seu discurso que você fez, a gente percebe que a obra da Jane Austen, ela passa bem longe de romance açucarado, É né? E verdade. não pode ser acusada de não colocar coisas, fatos históricos da sua época, sim, né? Não citou explicitamente o que estava acontecendo ali naquela época que os livros foram escritos. Mas ela mostra muito bem a sociedade com todo o contexto histórico, né? Olha só sei lá, algumas brechas que você conseguiu entrar, assim, que é casamento, divórcio, adoção e lei de propriedade, você já consegue avaliar e, assim, se debruçar sobre a obra da Jane Austen, com certeza a gente vai lembrar de outros exemplos, né, dessa questão aí a questão de propriedade é muito mais citada, né, na É obra, se a verdade. gente de cara, porque é o que atrapalha, né, a vida das heroínas lá da Jane Austen, principalmente das Bennet, né? A Emma É, tá segura, mas assim, todas elas dependem de um casamento. é verdade. Deixa eu só ver o que a Jane tá dizendo aí. Aquilo que foi É melhor eu ler distante, sabe? Senão eu fico míope. Bom, aquilo foi consequência de cercarem as terras, porque havia terras livres, onde eles podiam produzir para subsistência. Ah, sim, aí como era a questão? É como que acontece hoje, possivelmente, quando as pessoas invadem terras do governo, Ah, aí elas acabam ficando ali, depois o governo tem que pagar para sair, né? Acho que foi isso que você quis dizer, né, Jane? Que eu peguei o assunto ali, meio o bondinho andando, né? E quis comentar. é que Mas, também na olha, Inglaterra é um pouco diferente, né? Toda a estrutura da elite inglesa por conta da aristocracia que até hoje recebe impostos, né? Impostos uhum, das pessoas que vivem no seu território. Então lá tem uma construção muito diferente do que é propriedade, do que a gente tem como colônia, como os Estados Unidos teve também como colônia. A gente teve lei de terras e etc. uhum. Lá Mas fora aqui é um no pouco. Brasil, no Rio de Janeiro, quem mora, por exemplo, em Botafogo, eu sei que tem outros bairros, mas eu não vou lembrar de cabeça. Quem mora em Botafogo e vai vender imóvel tem que pagar uma taxa para a família Bragança de Orleans até hoje. Não sabia. Aí olha para você ver, a terra é sua, o prédio está no bairro de Botafogo, e se você vender ali, você tem que pagar um percentual da venda para a família real. Olha para Né? você ver como que é, né? Isso é República tão onde? arraigado, muito arraigado, né, na sociedade até hoje. E essa questão do direito de propriedade e por que não falar de finança, de dinheiro, ela é muito, muito decisiva para o futuro das personagens, né? Ela é muito Muito. marcante ali, ó. A Jane tá falando Petrópolis também, Petrópolis, né? Leva o É, nome de Dom Pedro, né? Petrópolis. As pessoas têm que pagar, as terras estavam aqui, ninguém pagou para os indígenas, né? Uma tarifa quando invadiram muito e aí, pelo contrário. uhum. E até hoje querem tirar, nossa, dá pano para outra discussão, né, sobre essa questão de direitos. Eu queria saber se alguém quer fazer algum comentário, quer fazer alguma pergunta. A gente, né, não sei se seremos capazes de responder assim, né, sem preparo, mas eu acho que você só já querendo, já te agradecendo, só acrescentou mais as nossas discussões, porque tem uma fundamentação, você, né, falou de leis que realmente elas estabeleciam uma situação bem cômoda para os homens, né? Digamos, né, para a família, de um modo geral, sim. As famílias deveriam, né, e devem ser protegidas, né, principalmente os herdeiros, mas essa questão favorecia muito mais os homens do que as mulheres, né?
É verdade. Eu acho que é um sistema todo patriarcal e machista que beneficiava só os homens, impedindo Uhum, com que as mulheres tivessem acesso. Eu acho que uhum, essa questão do acesso aos direitos que os homens tinham é o que mais pega nas heroínas da Jane Austen e para todas as mulheres da época. O que ficam questionando por que que a Jane Austen não falou, sei lá, de violência doméstica? Por que que a Jane Austen não falou de... É porque eu sinto que ela fala sobre essas questões. Não a questão da uhum, violência, porque eu, pelo menos, nunca vi nenhuma uhum, obra, mas ela tenta pegar os pequenos elementos de cada coisa da época e ela joga nos livros. Ela uhum, escreve de maneira para retratar exatamente o que acontecia. Mas aí as pessoas uhum, ficam se perguntando, e eu vi que tem muita gente que pensa que ela não retratou porque ela nunca chegou a casar. Eu não sei o que você pensa sobre isso. O que que você uhum. acha? Eu acho que ela não retratou explicitamente porque ela iria contra uma instituição que é muito mais antiga do que qualquer coisa que a gente tem notícia, né? Que é o Uhum. casamento. Então, como é que ela ia advogar que a mulher, só porque apanhou, ela ia, ela tinha direito de se separar? E mesmo porque ela não tinha fundamentação, possivelmente com base, talvez, de direito, para poder falar disso. E ela estava querendo só retratar o que a gente tem que lembrar que é um livro para entretenimento, não era um livro, os livros da É, gente não foram livros para discussões sobre temas, né, de várias áreas. A gente que consegue enxergar o olhar certeiro dela, porque a gente está aqui com outras vivências. Você está, né, com toda a sua bagagem do direito, e aí você consegue enxergar todas essas questões. Mas eu tenho a impressão, tem por mim, que ela não falou, não é só porque ela não casou, é porque também seria ir contra várias questões, principalmente a família, de um modo geral. Deixa eu só ver aqui o comentário, se tem alguma pergunta. Ana, não tenho. Ah, tá. opa. Exposição incrível, vai enriquecer muitas próximas leituras. Parabéns às duas pela iniciativa. Live maravilhosa, mesmo com um pouco Ah, bastante esclarecedora. Devem ser as pessoas, né, que te seguem. Ai, meu Deus, quase que eu fechei aqui. Muito informativa. Trouxe vários insights e eu tenho que mencionar, o livro não está aqui. Eu estou lendo com os meus alunos do Cefet, Mary Wollstonecraft, que escreveu em 1792 a Reivindicação dos Direitos das Mulheres. E aí tem uma fala que foi muito marcante ontem no nosso encontro, que foi a Associação das Mulheres com Seres Angelicais, e a Mary Wollstonecraft diz: mas se elas são anjos, elas não deveriam ser superiores aos homens? Aí, tipo assim, joga essa bomba aí no seu é, colo, vocês que estão nos ouvindo. Porque se você é um ser tão superior quanto um anjo, você não devia ser inteligente, ter educação, ter outros direitos, né? Então, fica esse texto da Mary Wollstonecraft que ele tá aqui, vou pegar para vocês verem. Que foi um texto escrito há muitos anos. E essa edição é brasileira, e eu acho que, se eu não me engano, é o único livro dela que está em português. Então fica a dica aí para quem quiser conhecer um pouco. E a Mary Wollstonecraft, ela foi mãe da Mary Shelley. Então, olha só, toda uma linhagem de escritoras revolt, que a Mary Shelley sim. também, ela revolucionou por ter escrito, né, sobre uma história fantástica, que é o... Fantástica não de elogio, mas que ela entra dentro do gênero de literatura fantástica, que é Frankenstein. Muito obrigada pela Eu sua disposição. Eu adorei. E, por favor, sigam The Reading Dog. Alguém podia digitar aí, Lília, que deve estar presente, que se eu for digitar, eu vou derrubar tudo. O IG da Ana Munhoz. Parece-me que você vai mudar isso. Você já pode É. informar? Eu vou mudar o nome. Eu ainda não vou divulgar, senão vocês vão roubar meu nome. Tá, tudo bem. Mas aí, Mas caso alguém amanhã. procure posteriormente, a Ana vai mudar o nome do IG dela, que hoje é The Reading Dog. Obrigada aí por quem escreveu. E no mais, gente, boa noite para todos vocês. E façam suas leituras agora com Jane Austen com essa perspectiva aí do direito. Obrigada a todos pela presença. Boa noite. Obrigada, boa noite.